Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio número 58 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente conversa com o companheiro Daniel Valença, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERJ, que nos fala sobre a evolução do coronavírus na América Latina. Conversamos também com a companheira Ariana Ramstein, cientista social, antropóloga, que comenta para a gente a situação da pandemia em São Paulo, atingindo as regiões do interior e como que as comunidades, como as regiões mais pobres e mais vulneráveis estão enfrentando esta situação. Conversamos também com a professora Clarice de Freitas, do Rio de Janeiro. A Clarice, que é professora da rede municipal do interior do Rio de Janeiro, militante do PT e dirigente do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. A Clarice fala para a gente sobre a situação do EAD, o ensino à distância, e como essa política de ensino e educação à distância tem sido implementada no período de pandemia e isolamento social. Mas começo o podcast de hoje com um comentário inicial sobre o que aconteceu nesse fim de semana e hoje, segunda-feira. No sábado, dia 18, foi realizada uma grande plenária virtual intitulada Em Defesa da Vida Fora Bolsonaro. A gente tinha anunciado e convidado nossos ouvintes a participarem dessa plenária, que foi um grande sucesso. Milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas assistiram à plenária, que reuniu diversos militantes, dirigentes, parlamentares do PT, que defendem que o partido imediatamente levante a bandeira e se mobilize no sentido do fora Bolsonaro. A plenária foi muito importante, como a gente tem falado reiteradamente, o governo Bolsonaro, que tem agido como um aliado do vírus, e ao contrário de todas as recomendações, insiste em medidas de flexibilização do isolamento, como, por exemplo, o incentivo aos atos, às carreatas e às manifestações que ocorreram neste domingo. O dia de domingo, dia 19, foi marcado por atos de bolsonaristas violentos, com agressões filmadas e amplamente difundidas, como, por exemplo, em Porto Alegre. Mas talvez o momento mais marcante seja, de fato, o ato realizado em Brasília, pois contou com a presença de Bolsonaro. Um ato golpista, um ato que pede um novo AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A participação de Bolsonaro implicou em manifestações de diversos setores, inclusive do PT. Na noite desse domingo, a gente assistiu diversas declarações, como, por exemplo, o presidente Lula tuitou, abre aspas, a mesma Constituição que permite que um presidente seja eleito democraticamente tem mecanismos para impedir que ele conduza o país ao esfacelamento da democracia e a um genocídio da população. Fecha aspas. O companheiro Fernando Haddad escreveu, o verme, mais uma vez, diz a que veio. Até quando os democratas suportarão tanta provocação sem fazer nada? O dia do fora já chegou. E a companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, respondendo a esse tweet do companheiro Haddad, escreveu, abre aspas, eu também acho, Haddad, chegou a hora do fora Bolsonaro. O PT continuará esse debate em suas instâncias e não faltará ao país. Fecha aspas. E é exatamente isso, na nossa opinião, que já deveria ter acontecido. Nós temos insistido, não de agora, mas desde o 7º Congresso do PT, que o PT deveria mobilizar-se no sentido de pôr fim a este governo, todo ele, e nos mobilizarmos para convocarmos novas eleições. Ontem, o Bolsonaro se movimentou mais uma vez a sua política de avança, avança, avança e retrocede. Ele mais uma vez avançou, já tinha avançado. Ele já tinha instigado mobilizações no mês de março relativas
ao fechamento do Congresso, pedidos de intervenção militar. Seu filho e seu ministro de Segurança Institucional já tinham falado também abertamente em AI-5 e, portanto, como antes nada aconteceu, agora, mais uma vez, sentiu-se absolutamente à vontade. Ontem também, um outro filho do Bolsonaro, aquele que comanda o gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, publicou um vídeo em suas redes sociais de um conjunto de pessoas fazendo disparos. Pessoas uniformizadas com a camisa de Bolsonaro, disparando. Um treinamento quase que paramilitar. Certamente isso não é mais nenhum tipo de ameaça. Isso é um aviso. E um aviso que tem que ser muito bem compreendido por nós. Eles não estão brincando. São canalhas fascistas. Nesse sentido, é um erro manifestações como aquelas que ocorreram ontem, após a participação de Bolsonaro nos atos golpistas, de uma tentativa de conclamar uma grande unidade nacional. Não tem como ter unidade com gente que é cúmplice do programa ultraliberal. Não tem como ter unidade nacional com gente que votou no golpe, que aplaudiu a prisão do presidente Lula, sabotou o governo da presidenta Dilma e colocou o Temer no lugar para executar exatamente esse mesmo programa de destruição de direitos e que agora defende integralmente o programa ultraliberal de Bolsonaro. Só não gosta dele. Não tem como ter unidade com essas pessoas. E o ambiente, portanto, volta a esquentar. E nessa segunda-feira, dia 20, o Brasil atinge um novo recorde de mortes pelo coronavírus. São 383 mortes nas últimas 24 horas. Quando questionado desse número, o Bolsonaro diz o que a gente escuta agora. Tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes será? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a reunião do ministro? Eu não sou coveiro. Ele disse que não é um coveiro. Mais cedo, sabe o que ele tinha dito? Eu sou realmente a Constituição. Eu sou realmente a Constituição. Pois é, que a Constituição é ele. Pô, esse é o nível. Esse é o ponto que nós estamos. São eles quem estão girando o fogareiro para aumentar a labareda. Eles quem estão esticando a corda. É por isso que é importante uma resposta muito contundente da nossa parte. E é por isso que a gente começa esse podcast, mais uma vez falando que o PT precisa urgentemente mobilizar-se no sentido de pôr um fim ao governo Bolsonaro, fora Bolsonaro e fora Mourão. E dito isso, nós começamos com a companheira Ariana. Ariana, a política de distanciamento e isolamento social é mais difícil para a população mais pobre. Justamente por isso, são necessárias políticas sociais que garantam a renda e também a preservação dos empregos. Como é que tu tem visto essa situação, principalmente entre os moradores das regiões mais pobres? Patrick, primeiro eu gostaria de te agradecer o convite para participar do podcast. Eu sempre acompanho e traz reflexões e debates políticos e sociais muito importantes, e não apenas para esse momento que a gente está vivendo. Essa população a qual você se refere, Patrick, é quem mais sofre na ponta as consequências dessa crise, que é sanitária e econômica, pela qual nosso país está passando. Um misto de desigualdade urbana e informalidade, que coloca a população pobre em situação mais delicada diante da pandemia. Parece um pouco óbvio quando a gente diz que a população mais afetada é a mais pobre, mas eu não sei se todos e todas têm a dimensão do significado disso. Certamente governos não têm. E aí não é porque desconhecem a realidade. Afinal, eles têm os dados nas mãos, né? Mas como a gente vai falar mais adiante, trata-se de um projeto político. Mas a gente tem organizações sociais, movimentos sociais de luta por moradia, movimentos de bairros e favelas, e instituições que atuam no território e que sabem bem qual é essa situação. Eu vou falar para você as minhas impressões desse momento a partir de 3 experiências. Isso me limita a enxergar outras tantas possibilidades. A primeira é como servidora pública, porque trabalhei por pouco mais de 5 anos na área de habitação em projetos de interesse social. A segunda é uma experiência como pesquisadora, que conheceu a realidade de trabalhadores e trabalhadoras nas periferias de todo o Brasil, do sul ao norte e nordeste. Mas também de uma terceira, que é da classe trabalhadora,
e da qual eu faço parte. Eu digo que parece óbvio que a população mais pobre seja mais afetada, porque se trata de uma condição histórica. A formação de bairros mais pobres e sem infraestrutura mínima nas favelas, morros e outras vezes chamadas comunidades empobrecidas, ela é histórica. A cidade construída a partir de uma lógica econômica, neoliberal a partir dos anos 90 e de financiarização do espaço urbano, coloca a gente muito distante de uma lógica pautada na justiça social. Estamos, portanto, Patrick, falando aqui sobre o capitalismo periférico em sua faceta urbana. Os governos Lula-Dilma apresentaram avanços no campo da habitação, para citar exemplo de uma política setorial, com programas financiados pelo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e, posteriormente, Minha Casa Minha Vida. Mas seguimos com a formação de espaços urbanos exclusivos e excludentes. Se avançamos na construção de instrumentos, estatutos e mesmo moradias, observamos, conforme destaca Hermínia Maricato, que essas leis e planos contrariam interesses imobiliários. E sem enfrentarmos isso, é impossível enfrentar a questão da propriedade da terra e os ideais da reforma urbana. De toda forma, eu não tenho dúvida de que as pessoas que receberam as suas unidades habitacionais, aqui em São Bernardo, por exemplo, foram quase 5.000 moradias entregues, estão mais bem preparadas para enfrentar a situação, ao menos nesse quesito. Saíram de áreas muito precárias, alojamentos, cuja situação era absolutamente degradante, e ganharam seus apartamentos com água encanada e esgotamento. Bem, eu não vou entrar numa questão fundamental sobre a política habitacional, que é a ociosidade de imóveis nas cidades, que, segundo cálculos de movimentos de moradia, seria suficiente para solucionar questões habitacionais. Em 2006, foi aprovado um marco regulatório para o saneamento no Congresso, concebendo o saneamento ambiental como direito social. No entanto, temos ainda cerca de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, conforme um estudo do Instituto Trata Brasil de 2019. Além disso, temos 35 milhões de cidadãos que não têm acesso a uma rede de água potável e 95 milhões sem coleta de esgoto. Então, imagina que as propostas e campanhas do governo, que são as propostas básicas, lavar as mãos, ela não é possível de ser praticada em razão de uma oferta intermitente de água em muitos domicílios, sem contar a população de rua. Além dessa questão estruturante, do déficit habitacional e do saneamento, a gente tem que ressaltar também a questão das condições de trabalho. A gente sabe, Patrick, que o isolamento é fundamental, mas que não é possível para boa parte dessas pessoas, para os trabalhadores informais, para as mães que criam sozinhas seus filhos, sem uma garantia de renda mínima é impossível. É preciso destacar que a proposta do governo inicialmente era oferecer 200, é isso mesmo, R$200. Acho que qualquer um consegue imaginar o que isso significa. Com muita pressão, chegamos a R$600 e R$1.200 para as mães, que ainda enfrentam dificuldades em relação à agilidade e burocracia dos processos. Enfim, para quem já trabalhou na habitação, era fácil de mencionar que boa parte das pessoas que precisam não tinham cadastro único e que os problemas com documentação são frequentes. Eu não consigo acreditar que se a gente que está na base, implementando políticas públicas, sabe e entende a dificuldade das pessoas, que eles não saibam. Isso só nos faz acreditar que a maioria dos critérios são seletivos e excludentes mesmo. Espero que essa pandemia nos faça refletir sobre as barreiras de acesso aos direitos sociais também. Outra questão que eu gostaria de pontuar em relação à vida das pessoas é que elas não têm poupança. A lógica na vida das pessoas, ela não é mensal. As pessoas não fazem compras mensais de alimentos. Essa não é uma realidade possível diante da estrutura de trabalho. O dinheiro é conseguido no dia a dia ou no máximo na semana para ser consumido em alimentos ou pagamento de contas. E só. É a lógica da urgência, da emergência, do presente, do cotidiano, da sobrevivência. Por isso essa demora em solucionar, em pagar e implementar causa tamanha angústia e agonia. A gente sabe que as famílias estão passando fome. E diante da fome, o Bolsonaro ainda chegou a propor o tal isolamento vertical, que é um descalabro sem pé na realidade, um genocida, com total desconhecimento sobre as consequências, uma vez que a própria estrutura e dinâmica da vida impossibilitaria isso, em habitações de poucos cômodos que abrigam várias pessoas. A impossibilidade de fazer o tal isolamento é gritante. Ele seria impraticável para boa parte das pessoas que vivem nas periferias, devido às características das suas moradias, que tem muitas pessoas por quartos. Assim, o isolamento vertical traria mais danos
sobretudo para essas populações que já enfrentam as maiores dificuldades. Para a gente ter uma ideia, eu li essa semana uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotive e o Data Favela, que foi realizada ali no final de março, que mostrou que a renda dos trabalhadores na favela diminuiu 80% e que 6 a cada 10 pessoas não têm dinheiro para ficar mais de uma semana sem trabalhar. No entanto, 75% dos entrevistados querem fazer o isolamento, estão preocupados com a própria saúde. Um total de 90% ainda tem receio em relação à saúde de idosos. Ou seja, Patrick, são os mais prejudicados e são aquelas pessoas que também são contrárias ao fim do isolamento. Eles sabem quem vai pagar a conta. Portanto, a situação é grave e é muito séria. E não se pode perder tempo. A fome já está presente nas casas. Qual a força para negociações individuais? Isso simplesmente não existe. E essa é a realidade de toda a população que vive nas periferias, nas favelas, nos morros desse país. São Paulo tem sido o epicentro da crise no país e agora também as cidades do interior. Bolsonaro tem agido como um aliado do vírus. Ele, inclusive, é um dos epicentros do vírus. E tem enfrentado governadores e prefeitos. Aqui no Nordeste, a gente tem visto governos promovendo políticas como a suspensão de cobranças de energia, distribuição de cesta básica. Como é que está a situação aí em São Paulo? Tem existido políticas de enfrentamento à crise locais? Patrick, é bom lembrar, está claro que essa pandemia ela chega no momento em que os trabalhadores e trabalhadoras já estavam fragilizados pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, pela Emenda Constitucional 95, que implementou o teto dos gastos públicos, que retirou só da saúde mais de 20 bilhões. E com a ajuda para aprovação do partido do atual governador do estado de São Paulo, do prefeito de São Bernardo, que são do PSDB, e que apoiaram essas políticas que promoveram um desmonte do SUS e aí fragilizaram ainda mais os trabalhadores e trabalhadoras desde essas reformas. Apesar do governador se posicionar em relação à questão da defesa do isolamento, bem como alguns prefeitos da região, as condições que possibilitam esse isolamento, elas não são implementadas de forma ágil e suficiente, estão muito aquém do que se precisa. Uma espécie de tentativa e erro. Oferta-se a merenda para uma parcela dos alunos. Depois, após pressão, se estende a condição para outros alunos. Em São Bernardo, por exemplo, em Santo André, a gente também observou o ataque aos trabalhadores com a demissão temporária de merendeiras e funcionários da limpeza das escolas. Posteriormente, sob pressão, o prefeito de Santo André voltou atrás. Isso não aconteceu em São Bernardo. O que a gente observa, Patrick, é que os governos demoram muito em dar respostas ou dão respostas de forma reativa. O governo de São Paulo, por exemplo, garantiu o fornecimento de gás, de energia elétrica e de água durante a pandemia, no final de março, começo de abril. Mas isso após muitas negociações, e também sob pressão. A gente encontra reportagens da Justiça Federal de São Paulo concedendo o liminar que impede corte do fornecimento de serviços de telecomunicações, de água, de gás canalizado, por falta de pagamento durante esse estado de calamidade pública. Antes de ter essas notícias aqui do estado de São Paulo e das prefeituras locais, a gente já tinha notícias de governos como o Ceará e mesmo da cidade de Maricá, que implementaram medidas e se anteciparam aos problemas sociais de forma muito mais eficiente diante do quadro da pandemia. Aqui no Sudeste, Patrick, vale destacar a iniciativa dos movimentos populares. Os movimentos elaboraram 20 propostas contra a pandemia de Covid-19. Movimentos, do qual fazem parte a Central de Movimentos Populares, a Confederação Nacional de Associações de Moradores, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadoras por Direitos, Movimento de Luta dos Bairros e Favelas, União Nacional por Moradia Popular, além da CUFA no Rio. Em Paraisópolis, por exemplo, a gente teve uma iniciativa de 420 moradores que viraram presidentes de rua, e cada presidente de rua cuida de aproximadamente 50 casas, garantindo atendimento e ação contínua aos moradores. Em São Paulo, a gente também tinha uma ação contínua do padre Júlio Lancelotti com a população de rua. E ele criou um abaixo-assinado para pressionar a Prefeitura de São Paulo a fornecer acolhida e álcool em gel. O padre Júlio Lancelotti é conhecido por sua forte atuação em defesa do povo de rua na capital paulista.
Em apenas 3 dias, ele conseguiu coletar mais de 71 mil assinaturas no abaixo-assinado. Padre Júlio Lancelotti, assim como as organizações sociais no território, já sabem que as suas ações não têm sido suficientes para estancar a fome das pessoas. Uma outra questão que eu gostaria de levantar é que, para ter acesso à renda mínima, a gente sabe que muitas pessoas precisam fazer o pedido via aplicativo. Mas é preciso entender que, assim como a população de rua, ainda há uma parcela de pessoas que não tem acesso à internet, ou que pagam um sinal de Wi-Fi em alguns locais para ter acesso e que esses lugares hoje estão fechados. Aliás, a questão da internet é um ponto bastante importante, porque ele é apontado como solução para a educação e mesmo para acesso a programas sociais. Uma pesquisa da TIC Domicílios de 2018, que vai demonstrar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação pela população, mostra que, embora as classes C e D tenham um acesso maior à internet, né, o índice subiu de 60% para 76%, né, na classe D e E de 23% para 40%, muitas pessoas usam o celular por meio de aplicativos móveis, né, do smartphone, do celular. O que isso complica muito. Imagina uma criança, né, numa casa, tendo que assistir a sua aula, né, disputando o celular e o acesso ao Wi-Fi com toda a sua família. Muitas vezes esses pacotes de dados nem são suficientes. E no momento de crise, a gente não sabe nem se as famílias vão ter condições de pagar esses pacotes de dados que agora são fundamentais. São fundamentais para o acesso às suas relações sociais, para o acesso à informação, para o acesso aos direitos sociais. E agora, né, com as medidas implementadas pelo Estado de São Paulo e por algumas prefeituras, o próprio acesso à educação acaba ficando limitado. O que isso revela é um grande descompasso com as diferentes realidades sociais, um grande distanciamento social entre governantes e a periferia. Patrick, se sozinho a gente pode muito pouco, como fala o Padre Júlio, as possibilidades elas vão se esgotando da ação individual. Organizados a gente consegue um pouco mais adiante, mas também há limites. Há ações que apenas o Estado pode e deve tomar. Por fim, Patrick, eu queria fazer algumas considerações finais sobre o pós-pandemia, que também deve ser objeto de preocupação. Há os que dizem que o mundo irá mudar. Resta garantirmos que mude para melhor. Para isso, é preciso entendermos com clareza o momento que estamos vivendo e organizarmos a resistência. Com a proposta de retomada da economia, os ataques aos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os que hoje mais sofrem com a pandemia, tendem a piorar. As conquistas aqui são propostas de movimentos, organizações, sindicatos e, ainda que atendidas em algum nível, mostram que é preciso uma organização para fazer o enfrentamento à situação atual e ao que virá. Por isso é imprescindível a assinatura do manifesto. Fora Bolsonaro, fora Mourão, em defesa da vida. Saudações, Patrick. Valeu, companheira. Obrigado, agradeço muito. Força. Companheiro Daniel Valença. Meu velho, você tem sempre nos atualizado sobre a situação da crise aqui na América Latina. E quais são, Daniel, as últimas informações que você pode nos dar? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a evolução segue aquilo que estávamos comentando no último podcast, em que participamos trazendo notícias sobre a América Latina. Atualmente, temos 100 mil contagiados na região, quase 5 mil mortes confirmadas, destas 2.500 são no Brasil. Então, aquele cenário que nós desenhávamos, ele realmente se materializa, ou seja, é uma região que foi uma das últimas a ser atingida pelo vírus. Nesta região tem 3 grandes respostas ao vírus. Uma resposta dos governos neoliberais de provocar isolamento ou quarentena sem garantia de direitos. Uma resposta de governos de esquerda de provocar este isolamento ou quarentena mantendo estabilidade nos trabalhos, mantendo salários, mantendo algum nível de renda mínima para a população, e a alternativa brasileira de negar a força do vírus e de negar a importância do isolamento social. Como consequência, metade das mortes confirmadas está no Brasil. Bom, tem outros países em situação também muito difícil. O principal deles é o Equador.
O Equador, nós já tínhamos relatado aqui em outras oportunidades como estava a situação, mas neste momento temos como confirmação que 86 médicos faleceram na província de Guayas, que fica em Guayaquil. Esta província tem em média todo mês ao redor de 2.000 pessoas mortas e neste último mês contabilizou 11.000 mortes, ou seja, há uma probabilidade tremenda de uma subnotificação gritante das mortes no Equador e há relatos, inclusive, de urubus sobrevoando a cidade. Bom, os governos de esquerda têm conseguido manter o controle da pandemia. A Venezuela continua apenas com 9 mortes. Está, inclusive, implementando, além do isolamento, um trabalho interessante de limpeza comunitária, ou seja, fazendo a desinfecção de espaços comuns que as pessoas, enfim, têm de circular para fazer compras para a farmácia, etc, etc. Cuba tem, neste momento, 34 mortes. A Argentina, de Alberto Fernandes, que nesta semana anunciou a extensão da quarentena obrigatória até 26 de abril e também um estudo sobre taxação de grandes fortunas para financiar o combate ao Covid, está com 136 vítimas, portanto, 20 vezes menos vítimas do que o Brasil. É gritante a diferença. Bom, então o cenário de como a pandemia está no continente é mais ou menos este. Patrick, outro ponto importante é o que acontecerá com estes países que são governados por neoliberais, mas optaram pelo isolamento ou pela quarentena. Provavelmente viveremos um período de muita instabilidade na região, porque as pessoas precisam se salvar em relação ao vírus, mas também se salvar em relação às políticas neoliberais. E aí há também uma tendência a saídas autoritárias. Por exemplo, 9 países já adiaram ou suspenderam as eleições. No caso da Bolívia, isto vai se transformar em um novo golpe de Estado, em uma ditadura? Quais serão as repercussões? Enfim, tudo isso é importante que nós acompanhemos nas próximas semanas. O caso de El Salvador, por exemplo, o Bukele, aquele que já tinha enviado tropas para o Congresso para aprovar medidas do governo, ele faz um governo que, de um lado, garantiu direitos, ou seja, cancelou a cobrança de aluguéis, energia, água durante a pandemia, garantiu uma renda mínima de $300 para as pessoas, mas esta semana determinou o fechamento completo de um município, Puerto de la Libertad, em que as pessoas não podem mais nem sair de casa para ir a mercado ou padaria, em função da pandemia. Então, o que a gente vê é uma tremenda confusão e instabilidade e que pode, enfim, nos surpreender nas próximas semanas, especialmente nos próximos meses, quando a pandemia passar. Um outro ponto importante que está se destacando na Colômbia, mas será uma realidade como a maioria absoluta dos países, é a situação das pessoas que estão em cumprimento de pena. A Colômbia tem mais de 100.000 pessoas presas e estão acontecendo inúmeras rebeliões porque estão com medo em relação à sua integridade física e sua saúde e não há respostas por parte do governo de lá. Considerando que em todos estes países são sempre negros, negras, indígenas e pobres que compõem a população carcerária, é fundamental que a gente tenha um olhar para o que acontecerá com o agravamento da pandemia. Por fim, queria citar o desempenho dos países socialistas, de esquerda, enfim. A Venezuela tem só 9 vítimas e a Cuba um pouco mais de 30, e ambos os países sustentam estas cifras sob embargo econômico norte-americano. Veja, enquanto Cuba mandou delegações de médicos a dezenas de países, inclusive nesta semana enviou para Honduras, os Estados Unidos mantêm um embargo criminoso, justamente para levar à morte, ao caos e desestabilizar esses governos.
o Parlamento latino-americano, o Parlatino, aprovou uma resolução exigindo a suspensão imediata dos embargos. Mas o governo Trump intenta derrubar tais governos a partir do caos. O mundo real tem demonstrado que tais países não apenas têm conseguido superar e enfrentar a pandemia, como é justamente nos Estados Unidos, onde há mais de 40 mil vítimas e onde há milhões de pessoas fazendo filas para poder ter o direito a se alimentar. Uma vez mais, os países de economia planificada, os países que buscam uma alternativa socialista, demonstram que este sistema capitalista ele não supre as necessidades reais da humanidade. É isso, Patrick. Vamos defender o isolamento, fora Bolsonaro, fora Mourão e viva o socialismo. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Agora a companheira Clarice, professora Clarice. Como é que está a questão da reorganização do calendário escolar e do ensino à distância aí no Rio de Janeiro? O tema desse podcast de hoje é sobre os desafios de como organizar o calendário escolar após e durante o isolamento, a partir do que a OMS caracterizou. No dia 11 de março, a Covid-19 foi considerada uma pandemia e, sem remédio ou vacina para contê-la, as recomendações da Organização Mundial da Saúde foram com base em testes massivos e isolamento social. 6 dias depois, o Ministério da Educação se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas por meios digitais para o ensino superior, a princípio. A partir daí, os conselhos municipais e estaduais de educação também orientaram seus respectivos sistemas para o uso de atividades não presenciais. Segundo a Unesco, milhões de estudantes estão sem aulas, com o fechamento de escolas e universidades em centenas de países, incluindo o Brasil, devido a essa pandemia. Essa longa suspensão pode acarretar diversos problemas, desde a dificuldade para repor a integralidade das aulas suspensas até o fim do ano letivo, que seria, no caso, dezembro de 2020, aqui no Brasil, o que pode trazer o efeito cascata. O que nós chamamos de efeito cascata? Que é o comprometimento também dos anos subsequentes, que seriam os anos 2021 e 2022, até o abandono e aumento da evasão escolar. E se nós formos fazer um recorte racial, nós sabemos que a maioria dos alunos e alunas das escolas públicas, principalmente, são negros e negras. O desafio dessa reorganização do calendário escolar é o tema desse podcast. E são muitos. Eles vão desde a garantia de padrões básicos de qualidade para evitar a desigualdade educacional, até a mobilização e motivação dos professores e profissionais da educação que voltarão dessa pandemia, mas nós não sabemos como. Sejam eles de escola pública ou de escola privada. Mas é importante frisar que os movimentos dos governos e dos órgãos responsáveis pela educação devem ser no sentido de preservar os profissionais da educação, assim como todas as pessoas, para que quando retornarem ao trabalho, essas pessoas estejam emocionalmente saudáveis. Nós queremos retomar a discussão da reorganização do calendário escolar, falando sobre a nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, que reiterou que a competência para tratar dos calendários escolares é da instituição ou rede de ensino, cujas normativas encontram-se no inciso 3 do artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. A Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, CNTE, manifestou em sua nota que o processo de reorganização dos calendários escolares deve ser assegurado que a reposição de aulas e realização de atividades escolares possam ser efetivadas
de forma que se preserve o padrão de qualidade previsto no inciso 9 do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases, e também no inciso 7 do artigo 206 da Constituição Federal. E muitos podem estar se perguntando, e o ensino à distância, o EAD, ele pode ser uma forma de reorganizar o calendário durante a pandemia? Nós podemos responder dizendo que, se a clientela, principalmente das escolas públicas, tivessem acesso à tecnologia e internet de qualidade, sim, seria uma ótima opção. Mas a maioria dos alunos e alunas possuem celulares defasados, que não suportam programas e arquivos pesados, e a internet é bem limitada. Em alguns lugares, a internet não funciona, ou simplesmente a família conta apenas com dados móveis. Quando há. Os professores também possuem dificuldades. Há aqueles que não estão preparados para lidarem com a tecnologia. Enfim, por enquanto, nas condições de muitos alunos e alunas, o ensino à distância servirá simplesmente para aprofundamento das desigualdades. A verdade é, precisamos nos reinventar. Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. E, pessoal, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Google Podcast, Spotify, Rádio Public, Anchor e também por meio de áudios de WhatsApp. 2 edições semanais, segunda e sexta-feira. Saudações petistas e até a próxima.